Pessoal, vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 8 de outubro de 2020. Nessa quinta-feira, eu trouxe para vocês uma atividade no interdisciplinar, onde a gente ia estudar um pouquinho sobre o sangue, tá? A gente começou aí a parte de corpo humano. E em língua portuguesa, a gente ia estudar um pouquinho sobre textos informativos, né? Informando sobre o que é epidemia, pandemia, qual a diferença aí, tá? E além disso, a gente vai estudar um pouquinho mais, né, sobre a parte lá da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Hoje a gente vai ver uma parte de astronáutica, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o foguete, como ele funciona, né? A primeira missão lá do homem na Lua. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos iniciar então com a atividade do nosso interdisciplinar, páginas 135 a 138. Então, aqui, o que forma o sangue? Agora vamos estudar o sangue. Você sabe por que o sangue é vermelho? Para responder a essa pergunta, precisamos observar o sangue por meio de um instrumento chamado microscópio. Por meio da microscopia, temos a revelação de que o sangue é formado por inúmeras e diminutas estruturas avermelhadas. São os glóbulos vermelhos. Já a olho nu, temos somente a impressão de que o sangue é algo contínuo de cor vermelha. Essa é, portanto, uma grande revelação sobre o nosso corpo, que devemos à microscopia. É o conjunto de glóbulos vermelhos que confere ao sangue a sua cor característica. Hoje em dia, microscópios podem ser encontrados em hospitais, laboratórios de análise e institutos de pesquisa, por exemplo. Utilizando-os, podemos observar muitas estruturas invisíveis a olho nu. Ao observar o sangue ao microscópio, podemos encontrar também os glóbulos brancos. Eles existem em menor quantidade do que os glóbulos vermelhos e atuam na defesa do organismo contra agentes estranhos como vírus e bactérias. Já os glóbulos vermelhos do sangue têm um importante papel no transporte de oxigênio pelo corpo. Agora que você aprendeu tudo isso, pare um pouco para pensar. Quando nos ferimos e começamos a perder sangue, estamos, na verdade, perdendo uma quantidade de glóbulos vermelhos e de glóbulos brancos. É em situações como essa que um coágulo sanguíneo começa a se formar. O coágulo é uma espécie de malha de proteínas na qual os componentes do sangue ficam retidos. Então, aqui nessa página a gente viu, né? De longe o sangue parece só um líquido vermelho, mas de perto ele é todo dividido em pequenas bolinhas, tá? Que são lá os glóbulos vermelhos, tá bom? E a gente também tem glóbulos brancos que atuam aí na defesa do organismo. Então, aqui, ó. Veja abaixo imagens do sangue obtido em diferentes ampliações e leia as legendas. Aqui a gente tem um sangue visto a olho nu, né? Aqui no microscópio e aqui bem ampliado. Tá vendo o tanto de glóbulos vermelhos e um glóbulo branco ali no meio, tá? Glóbulos vermelhos e glóbulo branco no sangue. Imagem com ampliação de cerca de 6.000 vezes ao microscópio eletrônico de varredura. Então, aqui ele quer que a gente conte os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos da imagem B. Essa daqui, ó. E preencher aqui esse quadro. Então, se a gente contar um por um, dois, você vai chegar na quantidade de por volta de 145, 146, 143, tá por aí, cerca de 145. Já os glóbulos brancos são só dois, né? Só tem dois, tá? Então, aqui, cerca de 145 e 2 glóbulos brancos. Observe as imagens abaixo que mostram uma maneira como o nosso organismo reage a partículas estranhas. Então, a gente tem aqui o glóbulo branco e uma bactéria, tá? O que o glóbulo branco faz? Ele devora aquela bactéria, tá? Para ela não se alastrar pelo corpo. O que está acontecendo com essas partículas estranhas ao corpo? Complete o texto que alguns estudantes começaram a escrever. Então, vamos lá. Você sabe que papel os glóbulos brancos desempenham no nosso corpo? Alguns glóbulos brancos atuam da seguinte maneira. Primeiro, eles se aproximam da partícula estranha. Depois, eles ingerem a partícula estranha. Os glóbulos brancos são, portanto, células do sangue que desempenham um importante papel. Eles atuam na defesa do organismo
contra partículas estranhas. Então, se a cair lá na prova, qual é a função do glóbulo branco? Ele tenta ali proteger o organismo de corpos estranhos, de partículas estranhas que são os vírus e as bactérias, tá bom? Extremamente importante para o nosso organismo, né? Observe a imagem ampliada do sangue na área de um machucado, no instante em que o sangramento estava estancado. Veja também a imagem de um saco de batatas. Então, aqui é ali o sangramento está parando, está sendo estancado de um ferimento. A gente observa, parece que é uma malha segurando ali as hemácias, né, os glóbulos vermelhos. E é parecido com um saco segurando as batatas, tá? Eles quiseram fazer essa comparação, ó. Compare as duas imagens acima e troque ideias com os colegas. Depois termine de escrever o texto que alguns estudantes começaram a elaborar. Você sabe o que acontece com o sangue quando ele coagula? Uma maneira de entender isso é comparar uma imagem ampliada do coágulo sanguíneo, que é essa daqui, tá? Com uma imagem de batatas contidas em um saco, que é essa daqui. Veja só, de forma semelhante ao que ocorre no caso das batatas ensacadas, que ficam presas nas malhas da rede do saco, onde estão contidas os glóbulos vermelhos do sangue, ficam estancados por uma malha que se forma onde se há o coágulo. Então, para a gente não continuar perdendo os nossos glóbulos vermelhos por causa do ferimento, é uma reação do nosso corpo criar essa malha, que vai criar ali um coágulo sanguíneo que vai impedir que a gente perca mais sangue, tá bom? Essa é a importância aí, então, do coágulo sanguíneo, tá? Então, as atividades do interdisciplinar iam até aí, né? A gente falou um pouquinho sobre o sangue, o coágulo sanguíneo. O sangue é formado por glóbulos vermelhos, também temos os glóbulos brancos que atuam aí na proteção do organismo. É isso aí que eu queria que vocês tirassem do estudo de ciências de hoje, tá? Vamos agora, então, para o Aprender Sempre, fazer a parte aí de português, tá? Vamos lá no Aprender Sempre, ler aí sobre o texto informativo sobre as epidemias ou pandemias, tá? Então, aqui, a primeira atividade pedia que vocês usassem um marcador de texto de 3 cores diferentes para marcar no texto aqui sobre epidemias de verão, tá? As partes que são mais importantes, ó. Trechos que são importantes para compreender o que é epidemia e trechos que são importantes para que eu compreenda os detalhes da epidemia de verão. Como a maioria de vocês aí, né, ninguém recebeu esse material impresso. E aí eu não ia, eu tinha até colocado aqui na rotina para copiar, mas na verdade não é para copiar esse texto porque ele é muito grande. Vocês iam ficar aí muito tempo copiando ele, tá? Tem um pessoal que costuma imprimir, só que nem todo mundo tem como imprimir esse texto. Então, quem não tem como, faz só a leitura dele mesmo, tá? Não precisa copiar nem imprimir, tá bom? Realiza a leitura dele para fazer a atividade. Essa primeira atividade de fazer a marcação no texto, deixa ela para lá, tá? Não tem como fazer. Isso daqui era mais para incentivar vocês a fazer uma leitura com mais atenção do texto, tá? Marcado. Geralmente, quando a gente lê textos, é importante a gente ficar grifando as partes que a gente acha importante, porque torna até mais fácil para fazer um possível resumo. Basicamente, esse texto fala aí, né, da dengue, da diarreia, tá? Das epidemias aí que acabam acontecendo mais no verão, tá? Hepatite. E aí, quem lê o texto ficou por dentro aí do que o texto queria passar pra gente, tá? Aqui, a primeira atividade era um quadrinho, que eu gostaria que vocês copiassem um quadro no caderno, tá? Para poder colocar se era verdadeiro ou falso as informações, tá? E ele trazia, então, afirmações e, de acordo com o texto, a gente poderia colocar se era verdadeiro ou falso e justificar, tá bom? A primeira afirmação: os alimentos ricos em gordura ajudam a proteger o organismo da hepatite viral do tipo A. Essa informação é falsa, porque não existe medicação eficaz contra o vírus da hepatite A. O melhor a se fazer é tratar os sintomas da doença, tá? Então, a gente não tem como combater o vírus, a gente tem como combater ali os sintomas e deixar a pessoa mais confortável, tá? Dores nos músculos e nas articulações são raros, sintomas da dengue, pois as bolinhas vermelhas evitam as dores no corpo. Essa informação é falsa, tá, gente? Eu já tive dengue, já peguei dengue em 2015, eu tive dengue.
foi terrível, tá? As dores no corpo não são raras, a maioria das pessoas que tem ali, tá? Acabam tendo essas dores, ó, eu coloquei na justificativa, ó. Quem é picado pelo inseto pode sentir febre alta, dores de cabeça nos músculos e nas articulações, perder o apetite e ter náuseas, e apresentar as bolinhas vermelhas por todo o corpo. Essas bolinhas vermelhas é uma reação do corpo ao vírus da dengue, tá? E acaba ali causando uma alergia na gente mesmo. Eu fiquei com uma coceira no corpo inteiro, dos pés à cabeça, o corpo todo avermelhado com as bolinhas vermelhas, tá? Então, é uma doença muito... ela acaba com a gente. Eu fiquei destruída com a dengue, viu? Morro de medo de pegar de novo. Como a diarreia só pode acontecer no verão, ela é a epidemia mais comum entre as crianças. É falso, tá, gente? A diarreia é uma doença de verão bastante comum, que atinge principalmente as crianças, tá? Ela não vai atingir só a criança. E não só no verão. Ela é comum no verão e ela é comum entre as crianças também, principalmente em crianças, mas os adultos também têm a diarreia aí. E a gente pode acabar tendo essa doença em outras estações do ano também, não só no verão. Mas acontece principalmente aí no verão. Ela é bastante comum no verão, tá? Aqui, então, o erro dessa afirmação é esse só. Só acontece no verão? Não. Tem gente que tem diarreia na primavera, no outono, no inverno, tá? Ela acontece. Ela é bastante comum no verão, mas não acontece só no verão, tá? Todas as crianças com hepatite viral do tipo A apresentam amarelamento da pele e dor de cabeça. Falso também, tá? Nem sempre a criança contaminada pelo vírus apresenta todos esses sintomas. Ela pode se sentir apenas com mal-estar ali e alguns sinais de gripe, tá? Então, aí a gente tem essa informação aí, tá? Que acaba tornando a afirmação como é que se diz? Uma afirmação falsa e não verdadeira, tá? É difícil fazer caber todas as informações aqui, tá? Mas esse é o problema. A criança, ela não vai mostrar, todas as crianças com essa hepatite viral, elas não vão mostrar amarelamento na pele e dor de cabeça, não são todas. Algumas vão mostrar só ali sintomas de gripe, tá? Os mosquitos, especialmente no verão, transmitem os micro-organismos para vários lugares de uma região. Essa informação é verdadeira, tá? O lixo acumulado facilita o aumento de casos. Ratos, baratas e mosquitos levam nas patas os micro-organismos para as casas da região. Então, aquele mosquitinho que entra na sua casa e senta na sua comida pode estar ali com as patinhas com algumas doenças que ele sentou em outro lugar, sentou no cocôzinho do cachorro, depois vai lá e senta na sua comida. Então, os mosquitinhos, os ratos, as baratas que passam por cima, a mãe vai lá, guarda as latinhas de, sei lá, de creme de leite condensado, fechadinha a latinha, né? De refrigerante, lá no armário. E aí, quando vai pegar, as baratinhas já passaram lá por cima. Com as patinhas cheias de micro-organismos ali que podem causar doença. Se a gente não lava, né, antes de abrir, a gente pode acabar aí contaminando o alimento. Então, o lixo acumulado, né, essa produção grande do ser humano de lixo é que acaba atraindo esses bichinhos, os mosquitos, as baratas, os ratos, tá? Então, no fim das contas, o problema não é a barata, o rato e o mosquito. O problema é o ser humano que atrai esses insetos e o ratinho com o acúmulo do lixo. A gente produz muito lixo e as pessoas descartam os lixos de forma errada, né? A gente passa aí por terrenos pela cidade, a gente vê um monte de lixo jogado. E aí? Vai reclamar depois que vai entrar rato na sua casa? Você jogou lixo no terreno da frente da sua casa? Você que atraiu aquele rato para lá. E a sujeira, o lixo acumulado vai causar aí maior produção aí de ratos, baratas e mosquitos, que vão trazer doenças para as pessoas, inevitavelmente, tá?
A notícia epidemia de verão explica para o leitor o que seria uma epidemia. Você concorda com a explicação? Acrescentaria mais alguma informação para o leitor? Bom, a notícia sim, ela explica o que é uma pandemia, tá? Ela deixa claro. A parte de acrescentar uma informação para o leitor é resposta pessoal. Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode colocar aí na resposta. Segunda notícia, por que a prevenção é importante? Ela é importante para evitar as doenças, né, gente? Você se previne das epidemias de verão? Como? Resposta pessoal. Como que a gente se previne aí das epidemias de verão? Lavar sempre as mãos, né, gente? A gente aprendeu bastante isso com o coronavírus também, né? Lavar as mãos sempre que a gente for se alimentar, porque por onde a gente passa pode estar ali com algum vírus, alguma bactéria que pode causar essas epidemias de verão, tá? No caso da dengue, não tem muito o que fazer, porque o mosquito vai te picar, né? Mas uma das formas da gente prevenir a dengue é não jogar lixo nas ruas, toda aquela história de colocar areia no prato das plantinhas, não deixar a garrafa, água acumulada, tá? Em pneus, em garrafas. Se cada um fizer a sua parte, a dengue, o mosquito da dengue, tá, o Aedes aegypti, ele não vai aí se reproduzir de forma que vá continuar causando essa endemia crescente da dengue, tá? E também passar sempre o repelente, tá? Mas também não adianta muito, porque sempre vai ter um momento que a gente vai estar sem, se tiver produção ali de reprodução de mosquitinho da dengue, a gente vai acabar pegando, tá? Você já ouviu ou leu sobre outras epidemias aqui no Brasil? Epidemias, não pandemias. Não vai colocar o coronavírus aqui, porque o coronavírus não é uma pandemia, não é uma epidemia. Ele é uma pandemia, tá? E eu vou explicar na próxima, na E, por quê. Aqui no Brasil, a gente tem a dengue. A dengue, ela não é bem uma epidemia, ela já é encarada como uma endemia, porque todos os anos ela está crescendo. Então, ela já não é só uma epidemia, tá? Ela tá ficando um caso mais grave aí. O Zika vírus, chikungunya, a febre amarela, tá? Etc. São essas epidemias que a gente ouve aí no Brasil. Letra I. Agora que você sabe o que é epidemia, consegue explicar o que é pandemia? Bem, gente, a epidemia é uma doença que apresenta um crescimento abrupto, ou seja, forte, tá? Além do que é esperado, aí se torna uma epidemia. Já a pandemia é uma epidemia global, tá? Acontece no mundo inteiro. Quem decide se é uma epidemia ou uma pandemia é a OMS, tá? Ela determina lá. Tende a haver transmissão ativa pelo menos em 3 continentes, tá? E foi o que aconteceu com o coronavírus. A gente tem aí em mais de 3 continentes, tá? No mundo inteiro, essa pandemia aí, e é por isso que foi determinado o coronavírus como uma pandemia, está ocorrendo no mundo todo, tá bom? Então, pessoal, essas foram as atividades aí de português, e agora a gente vai conversar um pouco sobre foguete, tá? Na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica do ano passado, caiu uma questãozinha sobre o foguete. Falou ali sobre o Saturno V, tá? Que é o tipo do foguete que foi aí usado no lançamento aí do homem para a Lua, tá? Foi esse foguete, esse tipo de foguete que chegou na Lua. E perguntava sobre os estágios, tá? A gente tem aí na ilustração os estágios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E mostrando aí, perguntando qual dessas partes aí eram ejetadas ou jogadas fora durante o lançamento e quais partes chegaram na Lua, tá? O maior estágio ali a ser ejetado foi o estágio 1, que é esse grandão aqui, tá? Ele impulsiona lá o lançamento do foguete e depois ele é retirado. Depois do estágio 1, tá? Aqui fala que no começo a parte 7, que é essa daqui, ó, essa anteninha aqui de cima, também é jogada fora no começo, tá? Aí é jogada fora, então, a parte 2, tá? E por último, o último ali a ser abandonado é a parte 3, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, é jogada fora, tá?
E a 7 também é jogada fora, é para ajudar ali no lançamento do foguete. As únicas partes que chegam ali, que chegaram na Lua, é a 4, a 5 e a 6, tá? Então, desse foguetão que a gente está vendo, só esse pedacinho aqui que chegou lá na Lua, tá? E eu vou mostrar para vocês como que isso aconteceu, tá? Então, eu tenho aqui o modelinho dos foguetes, tá? A diferença da evolução aí dos foguetes do Saturno 1 para o Saturno 5, tá? Esse é o Saturno 5. Olha como ele é maior, mais complexo, tá? Bem melhor montado, tá? Essa parte 1, 2 e 3, tá? E a 7, que é jogada fora. E a parte 4, 5 e 6, que chega ali, que chegou ali na Lua, tá? Esse vídeo aqui, ele vai mostrar pra gente como que foi feito aí o primeiro lançamento de um Saturno 5, tá? Mas esse lançamento ainda não foi do que foi para a Lua. Depois eu vou mostrar para vocês a Apollo 1, que é um Saturno 5 que foi para a Lua. Esse foguete aqui foi um lançamento teste, mas ele mostra para a gente como que vai ejetando as partes. Então eu gostaria que vocês vissem, ó. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, e esse vídeo aqui, um vídeo rápido, mas um vídeo muito importante para que a gente possa comemorar aí os 50 anos do primeiro lançamento de um foguete Saturno V e também do primeiro lançamento realizado ali da plataforma 39A no Kennedy Space Center, na Flórida. No dia 9 de novembro de 1967, ou seja, há exatos 50 anos, um dos projetos mais grandiosos da humanidade dava seus primeiros passos definitivos. Nesse dia, foi lançado o primeiro foguete Saturno V, com seus 110,64 metros de altura, para um voo de teste não tripulado. A potência não do foguete tripulado quer deixou dizer todos que não acompanhavam tinha ao vivo o astronauta evento dentro, tá? Desse daí que literalmente foi em choque. um lançamento Os 3 teste, tá bom? estágios do gigantesco foguete foram integrados no não menos gigantesco VAB, ou VAB, o Vehicle Assembly Building, e o foguete decolou do famoso complexo de lançamento 39A. Foi também o primeiro lançamento dessa plataforma, que nos dias de hoje é usada para lançar o Falcon 9 da SpaceX. O terceiro estágio do Saturno V, o chamado SIVB, e o módulo de comando e serviço da cápsula Apollo foram colocados numa órbita aproximadamente circular a 185 quilômetros da Terra, como seria o caso das missões para a Lua. Após 2 órbitas, a primeira reignição do SIVB colocou a cápsula numa órbita elíptica com o ponto mais alto a 18 mil quilômetros de altura. O motor do sistema de propulsão de serviço do módulo de comando queimou para aumentar a velocidade de reentrada para cerca de 40 mil km por hora, simulando assim como seria o retorno da Lua. Após 8 horas e 36 minutos de voo, o módulo de comando caiu nas águas do Oceano Pacífico, a aproximadamente 16 quilômetros do navio e... Então aqui, tá vendo? Ó, ele tá mostrando as partes que foram ejetadas. A parte 3 ali, o estágio 3, ó, já foi embora. Então ele é mais usado só para tirar o foguete do chão e impulsionar. Chegou lá na órbita, lá em cima, na órbita da Terra, ele já vai ejetando as partes, tá? Ejetar é jogar fora. USS Bennington. Esse voo de teste da Apollo 4 foi muito importante na época, pois mostrou que a NASA estava de volta com a missão. Olha aí, a anteninha da frente já foi embora. Sobrou aqui então o estágio 4, 5 e o 6, que é a parte ali que vai chegar. Que chegaria, né? Esse daí é um lançamento teste, mas seriam essas partes aí do Saturno V, tá? No caso da Apollo 11, que foi o foguete que levou o homem para a Lua, que chegaria ali no satélite natural da Terra, tá? De colocar o homem na Lua, depois do trágico acidente da Apollo 1 no começo de 1967. Então, em 1967, a gente teve lá
um lançamento tripulado, tá, com astronautas dentro, que acabou se tornando uma tragédia. Eu vou mostrar para vocês. Antes do caso aí da Apollo 11, tá, chamado Apollo 1, que eu vou mostrar para vocês depois, que foi o acidente aí que acabou causando a morte de 3 astronautas, tá? O voo da Apollo 4 aumentou a confiança das pessoas com a missão de levar o homem para a Lua e também com o programa espacial. Então, depois da morte daqueles astronautas na Apollo 1, eles fizeram um teste com esse aí que é Apollo 4, ou seja, já é a versão 4 do Saturno 5 aí, tá? Apollo 4. O projeto Apollo era com o objetivo de chegar à Lua, tá, gente? Então teve a Apollo 1, o que chegou na Lua foi a Apollo 11, para vocês verem o tanto de teste que foi feito. Só que na Apollo 1, eles tinham colocado pessoas dentro. E aí causou o acidente. Aí depois que eles foram pensar em fazer o teste sem ninguém dentro, que foi o caso aí do Apollo 4, tá? Que foi aí um sucesso esse lançamento, mas não tinha nenhum astronauta dentro. Menos de 2 anos depois do primeiro voo de teste da Apollo 4, a tripulação da Apollo 11 pisava na Lua. Hoje é um dia histórico, dia 9 de novembro de 2017, quando é comemorado aí os 50 anos do primeiro voo de um Saturno V, o maior foguete, o foguete mais poderoso que nós já tivemos e que fez aí tantas realizações. Esse voo de teste foi muito importante para fazer com que todo mundo confiasse no programa espacial, algo que tinha sido muito abalado com a morte dos astronautas na Apollo 1, quando eles ainda estavam na torre de lançamento ali fazendo o teste. É muito interessante, tudo isso é muito legal. Hoje estamos vivendo uma situação muito parecida, porque a NASA está desenvolvendo o SLS, que é o Space Launch System, o seu novo foguete, e ele provavelmente irá passar por essas mesmas fases. Esses testes, tudo isso é muito importante para que você possa garantir depois o voo seguro dos astronautas. Então aqui a gente viu mais ou menos como ocorre o lançamento, né? E como que eles ejetam as partes durante o lançamento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a Apollo 1. O que é a Apollo 1? O foguete que estava tripulado com 3 astronautas, que foi um fracasso, tá? Cheio de falhas ali e acabou ocasionando aí a morte dos astronautas, tá? 52 anos atrás, 3 astronautas americanos perderam a vida em um incêndio. Ir para o espaço é difícil, e a NASA sabia disso. Mas perder 3 astronautas em um teste para o que seria a primeira missão tripulada do programa Apollo colocou muita coisa em jogo. Qualquer pessoa que pudesse observar o progresso das duas nações na corrida espacial apostaria que a União Soviética chegaria à Lua antes. Eles colocaram o primeiro satélite em órbita, o primeiro animal no espaço, o primeiro ser humano no espaço e fizeram a primeira caminhada espacial. Faria sentido eles serem os primeiros a pisarem na Lua. O famoso discurso do presidente Kennedy em 62 colocou a NASA em velocidade máxima para chegar na Lua. E depois das 3 primeiras missões não tripuladas, que testaram as capacidades de diferentes sistemas, tanto do foguete quanto do módulo de comando, era hora de colocar alguém em órbita. Então a gente viu aí um problema político. A gente teve aí a União Soviética, Estados Unidos, eles estavam ali com diferenças políticas, né? E a União Soviética já tinha colocado o primeiro cachorrinho na Lua, que foi a cadelinha, né? Que acabou morrendo no espaço. A história dela é muito triste também, depois eu posso passar para vocês, da cachorrinha. Eles também tinham colocado o primeiro satélite e o primeiro homem no espaço. Então, os Estados Unidos estava desesperado para ser o primeiro a colocar na Lua. Tudo por questão política. Então, o Kennedy lá pressionou a NASA, eles aceleraram aí o lançamento do foguete. Foi por isso que acabou acontecendo esse acidente trágico. Fizeram tudo na correria para passar a União Soviética.
Em 27 de janeiro de 67, menos de um mês para o lançamento da missão, Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee caminharam na passarela de acesso da torre de lançamento rumo ao módulo de comando. Era uma simulação para determinar se a espaçonave conseguiria operar a partir de suas baterias internas assim que fosse desconectada de todos os cabos umbilicais de lançamento. Se tudo desse certo, a Apollo 1 decolaria em 21 de fevereiro. Mas as coisas deram errado desde o início do teste. Grissom sentiu um cheiro azedo no ar que circulava em seu traje logo no início dos preparativos, o que levou a um atraso significativo nos testes. Nada de anormal foi encontrado e as tarefas foram retomadas. A escotilha, feita de 3 partes, foi finalmente fechada e o ar dentro da cabine foi substituído por oxigênio puro com uma pressão maior que a exterior, que simularia a força equivalente quando a espaçonave estivesse no vácuo do espaço. Problemas de comunicação entre o módulo de comando e a sala de controle seguraram a contagem mais uma vez. Enquanto os engenheiros tentavam resolver a situação, uma faísca dentro do módulo de comando iniciou um incêndio que se alastrou rapidamente em uma cabine lotada de materiais inflamáveis a uma atmosfera com 100% de O2. Os astronautas tentaram abrir a escotilha em vão. Os 3 morreram asfixiados com a fumaça, que entrou nas linhas de oxigênio pouco tempo depois do incêndio começar. Demorou cerca de 5 minutos para os operadores do lado de fora conseguirem abrir a escotilha. A investigação posterior mostrou que o acidente aconteceu por uma combinação de fatores, e por conta da alta pressão, havia 5 vezes mais oxigênio dentro da cabine do que fora dela. Com tanto oxigênio assim, mesmo materiais considerados não inflamáveis acabam queimando. Depois do acidente, todos os lançamentos foram pausados. O módulo de comando teve partes reprojetadas e os procedimentos de lançamento foram repensados. Agora a atmosfera dentro da cabine durante o lançamento teria uma mistura de oxigênio e nitrogênio, que seria lentamente ventilada e substituída por uma com 100% de oxigênio a uma pressão bem mais baixa para o restante da missão. Então, essa tragédia aí que aconteceu, né, por questões políticas, né, apressaram aí o desenvolvimento desse projeto da Apollo, né, para chegar na Lua, e fez com que esses 3 astronautas acabaram aí servindo de cobaias, né, para que fosse um sucesso o lançamento da Apollo 11. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a decolagem da Apollo 11, que aí foi um sucesso, tá? Imagens originais aí, tá? Da decolagem da Apollo 11, que chegou na Lua, tá? Vamos ver então o lançamento, ó. Essa daqui já foi o lançamento que foi um sucesso, tá? Da Apollo 1, lá dos 3 que morreram, a gente teve um sucesso na Apollo 11. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Apollo 11, né? Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Então, o foguete ele sobe retinho e depois ele começa a inclinar, tá? Quer ver, ó? Plus 30 seconds. Roll is complete and the pitch is programming. One Bravo. One Bravo is a abort control mode. Altitude's 2 miles. Oh, 11 Houston, you're good at 1 minute. Downrange 1 mile. Altitude 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. Start model pressure red line is lit. I don't. Where? Yeah, it don't make a difference. No difference. Okay, let's punch them out. Everything is go, Ralph.
Ele vai começar a ejetar, né, as partes. Yeah, everything looks good here. We're at 1350 on the start bottle. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Stand by for mode 1 Charlie. Mark, mode 1 Charlie. 1 Charlie. Cliff Charlesworth taking a staging status. This is Houston, you are go for staging. Inboard cutoff. Inboard engines out. Come inboard cutoff. Tá vendo os processos? Eles pedindo permissão para ejetar e tal, para separar as partes, né? Downrange 35 miles, 30 miles high. Standing by for the outboard engine cut down now. Aí ejetou, separou, né? O primeiro estágio. Que aí ele fica na órbita da Terra ali, né? Enquanto vai ejetando aí as partes, tá? Por isso que ele tá andando aí em círculos, né? Em volta da Terra aí, tá? 43 miles high, velocity 9,300 feet per second. Então aí, tá, gente? Mostrando como foi feito aí o lançamento, tá? Da Apollo 11. Aqui eu coloquei o original só para vocês ouvirem o barulho do foguete, porque naquele áudio com... Como que se fala? Com legenda não dava para ouvir o foguete, ó. Olha o barulho dele. Um barulhão, né? Imagina quem tava por ali, né? Trabalhando, né? Então, esse aqui é o original da NASA, tá? Essas imagens. E eu separei aqui para vocês também as filmagens do Homem na Lua, tá? Esse vídeo, ele tem 1h30 de duração, mas eu vou passar para vocês a parte aí mais interessante, que é quando eles colocam aí a bandeira dos Estados Unidos na Lua, ó. Ele tá corrido o vídeo, por isso que ele tá andando desse jeito, tá? As imagens aí feitas pelos próprios astronautas já na Lua, tá? Ele pega a bandeirinha, né? Como não tem vento nem nada lá, ele é só erguer a bandeira para ficar esticadinha. A gravidade lá é menor do que na Terra, tá? Por isso que a bandeira não fica para baixo. Então ali tô arrumando tudo para tirar uma foto bem bonita, né? Uma coisa toda patriota aí dos Estados Unidos, né? Então ali, ó, eles tentando ali fazer as imagens, tá? Depois eu passo esse vídeo, quem quiser ver, né? Tem parte ali do lançamento, né? Imagens feitas pelos próprios astronautas. Não tem áudio, tá? Mas tem bastante imagens, ó, da superfície da Lua. Dá pra ver as crateras, ó. Superfície da Lua, como que ela é, né? É bem interessante esse vídeo, se você gosta de ver imagens, né? Do universo originais aí, tá? Tem tudo feito aí pelos próprios astronautas da Apollo 11, tá? Então, o importante aí para essa questão é vocês saberem como se dá aí a separação das partes do foguete, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!